você não consegue vender os seus projetos de arquitetura? Durante um momento da minha trajetória como arquiteta, eu, assim como você, provavelmente não pensava que preciso estruturar algum processo de venda, não. Sou arquiteta, então as pessoas vão querer o meu trabalho e assim elas vão contratar o meu serviço. Isso é o que a gente pensa e que faz a gente ficar frustrada no meio do caminho. Por quê? Porque você não é um vendedor ou você ainda não é um vendedor e deveria ser. Por quê? Quando a gente vende qualquer serviço, a gente precisa entender e ter um processo comercial de como é que eu vou fazer o meu possível cliente entender que ele precisa do meu serviço e não achar caro, e não achar que não precisa, e não achar que ele pode fazer sozinho. Então aqui eu vou mostrar alguns erros que muitos arquitetos cometem, que eu já cometi no passado, para você não cometer mais e conseguir, consequentemente, fechar mais projetos. O primeiro, não mandar a proposta pelo WhatsApp. Quando você manda a sua proposta do projeto pelo WhatsApp, o que o cliente vai pegar? Ele vai pegar aqui, vai descer e vai ver o preço e vai falar, nossa, mas tudo isso... Mas não precisa não, tá muito caro, não vou fechar. Porque um projeto de arquitetura, ele é muito complexo, né? Então, o leigo, a pessoa que tá precisando de um projeto, às vezes ela não entende todas as etapas, não entende a extensão do seu serviço e por isso ela acaba achando que tá muito caro ou que muitas das coisas que você colocou ali não precisa e que você tá colocando para deixar a proposta mais cara. Então, para a pessoa realmente entender todo o seu serviço, entender que ela realmente precisa daquilo e precisam de todas aquelas etapas, você precisa fazer uma reunião de proposta para explicar o seu trabalho para ela e aí no final ela não achar que tá caro. Segundo erro, não ter uma estrutura de reunião de proposta. Então a gente acabou de falar que você precisa fazer uma reunião e apresentar esse orçamento em uma reunião para a pessoa entender. Mas não é simplesmente entrar na reunião, fazer a reunião e achar que só por você estar fazendo uma reunião você vai conseguir fechar aquele projeto. Você precisa de uma estrutura. E essa estrutura precisa passar por alguns pontos. Conexão emocional e racional. Então, a conexão, a pessoa ela precisa se conectar com você, porque um projeto, ele não é rápido, ele pode durar 2, 3, 4, 5, 6 meses ou até mesmo um ano. Então, a pessoa ela precisa se conectar com você para querer que você seja a arquiteta dela. Emocional, a gente precisa mostrar a transformação que aquele cliente vai ter com o nosso projeto. Então, é entender o que ele quer para a vida dele. Então, se ele quer um espaço para ficar ali com a família, se ele tá com algum problema e quer resolver esse problema, se ele quer ter um espaço para ele dentro da casa dele, para ele simplesmente fazer uma caverna e ficar ali se conectando e se desestressando. O que é o que ele quer? Então, as pessoas, elas querem ter a transformação, elas não querem passar pelo processo. Então, se a gente vai para a parte mais emocional, mostrando para ela ali na reunião que ela vai ter aquilo que ela quer, ou seja, a transformação dela, aí fica um pouco mais fácil de no final você conseguir vender para ela. E o racional, aqui a gente tá falando do seu serviço em si. Então, as entregas, se vai ter parte hidráulica, se vai ter parte elétrica, o que você vai entregar, quais são as plantas, o projeto executivo. Então, essa é a parte mais racional que o cliente ele precisa ter contato para ele entender se é aquilo que ele precisa, se é um projeto maior, se é um projeto menor, se todas aquelas etapas realmente são necessárias para o projeto dele. O terceiro erro, não entender o que o seu cliente quer. Então, às vezes, aquele cliente chegou para você e falou assim, olha, eu quero reformar minha casa. Mas será que é projeto? Será mesmo? Será que ele vai precisar de todo, ou é um projeto completo? E se for projeto, né? É um projeto completo ou é um projeto um pouco menor, que às vezes não precisa de todas as etapas? Às vezes ele só quer pintar a parede, colocar alguns móveis, decoração e acabou. Então isso é uma consultoria, não é um projeto. Se você não mostra para ele exatamente o que ele precisa e o que ele quer, ele não vai fechar com você. E aqui é um ponto muito importante. Às vezes ele precisa de uma coisa e quer outra. Então você precisa mostrar que para ele ter o que ele quer, ele também precisa de outras coisas. E é por isso que você tá fazendo isso na sua proposta. Então sempre pense assim, será que é isso que o meu cliente quer? Ele vai ter a noção que este orçamento vai resolver o problema dele? Se sim, manda bala. Quarto erro é não ir atrás do seu cliente. Você precisa ter um processo de follow-up, que é um termo americano que nada mais é do que você ir atrás do cliente. É você mandar uma mensagem depois de uma semana da proposta, perguntando se ele vai fechar ou não.
ele te respondendo, você vai entrar em contato pelo menos 5 vezes com ele para ele fechar com você. Ai, Paty, mas tem casos que eu fecho na reunião de proposta, tem casos que depois de uma semana o cliente fecha comigo. Sim, tem casos. Mas e se não tiver esse caso? Se você tiver 10 propostas esse mês e nenhuma dessas 10 for esse caso, e você não ir atrás do cliente, e aí você não vai fechar o projeto. Então, às vezes, é só você ir atrás, mostrar que você tá ali e que você quer ajudar aquela pessoa, faz completamente a diferença para ele se conectar mais com você e para você conseguir fechar essa venda. E tem um estudo, só para vocês entenderem isso. Ai, Paty, mas eu acho que não, 5 vezes? Não. Tá muita coisa. Só para vocês entenderem que tem um estudo que mostra que o seu cliente, ele vai comprar de você depois de 90 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente apresentar uma proposta para ele hoje, não necessariamente ele vai fechar hoje. Ele pode ter 90 dias para ele fazer essa compra. Então, se a gente não tá ali, a pessoa vai esquecer de você. Só para ficar muito claro essas situações. Uma pessoa tá querendo saber quanto que é o seu orçamento, porque ela tá fazendo um financiamento de um apartamento. Só que não é um apartamento na planta, é um apartamento que ela vai ser entregue já. Se ela não fechou ainda esse financiamento, mas quer saber, para se organizar, quer saber quanto que é o seu orçamento, e você passa para ela e não vai atrás, e essa pessoa ainda não fechou com você, por quê? Porque ainda não deu certo o financiamento, ela não sabe se ela vai ter um apartamento para fazer o projeto. E você não vai atrás, pode ser que daqui 3 meses, 2 meses, a pessoa realmente consiga resolver esse financiamento, só que ela esqueceu de você. Então, ela vai atrás de outra pessoa. E se você não faz o follow-up com ela, você vai perder o cliente. Então, às vezes, a gente tem paciência. Por quê? Porque projeto de arquitetura não é um projeto barato. Não sei, aconteceu com a sociedade que acha que 10 mil reais é pouca coisa. Mas, para o cliente, pode ser muita coisa. Então, ele pode precisar de um tempo para se organizar financeiramente para te contratar. E você não vai atrás dele, ele vai te esquecer. Então, para fechar, é muito importante que você tenha um processo de vendas. Então, o que você faz antes, quando a pessoa entra em contato com você? Como que é o script de vendas da sua reunião? Quais que são os pontos que você passa para você não esquecer e acabar não falando de nenhum desses pontos? Depois que o cliente, você faz a reunião com ele e ele acaba não fechando com você, como que é o sistema de follow-up? Como que é o seu sistema de remarketing no Instagram? Então, isso aqui tem que ter um processo definido para você ter essa venda. Infelizmente, não é só chegar o cliente, você fazer a reunião que ele vai fechar. Então, a gente precisa desse processo bem definido. E eu sei que nesse momento tá mais Paty. Como que eu vou fazer isso? É tudo novo que você me contou aqui. Você tem que entender que você precisa deixar os processos do seu escritório muito bem amarrados. Então, se você ainda não sabe como você vai fazer isso, não tem noção, não tem nem os documentos que o seu escritório precisa ter, eu vou deixar aqui um link do Essentiale Docs, que é um pack de documentos com todos os documentos que você precisa fazer. E além disso, tem aulas explicando processos para você implementar dentro do seu escritório. Então, cada documento, ele está dentro de um processo. Então, para você conseguir ter tudo isso que eu falei nessa aula e você quiser minha ajuda, clique aqui embaixo para você entrar para o Essentiale Docs e entender como que você vai conseguir fazer isso na prática.